Vou já chamar então Karina Calife, médica sanitarista, professora, para a gente começar aqui o Bom para Todos de hoje, conversando sobre essa nova situação da pandemia no Brasil e no mundo. Karina, sempre um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita? Um prazer e feliz aniversário, parabéns, você merece muitas coisas boas. Muito obrigada, Karina. Aliás, o pessoal no chat já está deixando um monte de comentários. Muito obrigada, pessoal, pelo carinho de vocês sempre, viu? Fico muito feliz de ler os comentários, de receber todos eles. Muito obrigada. Vamos lá, vamos falar então sobre a Omicron. Eu queria pegar, inclusive, Karina, esse gancho da vacinação. Quanto a vacinação é importante para deter a aparição, de fato, de variantes como essa que a gente vê agora aparecendo, a Omicron, né? E por que, inclusive, existe, a gente já falou sobre o negacionismo, né, em países da Europa, nos Estados Unidos, que também dificultam essa vacinação em maior nível, que ajudaria também a conter o aparecimento e o surgimento dessas novas variantes. E a África é um país que não é por conta de negacionismo, na verdade, que não tem vacinação, né? É por conta da falta de vacina de fato. E daí é muito bom a gente ouvir uma notícia como essa da China, agora fazendo essa doação de 1 bilhão de doses. Isso já devia, inclusive, ter sido feito, né? Essa ajuda aos países menos favorecidos. Mas é um passo importante agora, já que a gente tem a notícia dessa variante aparecendo ali na África do Sul, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação da vacinação. Tá. Bom, primeiro que a vacinação ela é fundamental, a gente tem falado sobre isso, é assim que a gente vê as boas notícias e as más notícias, né? Então não é nenhuma surpresa, a gente já esperava que nos países onde a gente tem essa taxa de vacinação muito inferior ao razoável no momento desse da ciência, né? Então a gente fala que a Covid-19 ela é também uma questão de desigualdade social, né? De desigualdade econômica e social. E uma pandemia, Thalita, é algo que acontece no mundo inteiro. Então, é um jargão que a gente diz, mas assim, ninguém vai estar seguro enquanto todo mundo não estiver seguro. Não adianta tomar 10 doses de vacina um e 0 dose de vacina o outro, porque a vacinação é o que impede ou diminui a circulação do vírus. E é exatamente a circulação desse vírus que faz com que novas variantes apareçam e aconteçam. Então, é muito importante que a gente faça aquilo que a gente chama de uma equidade nessa distribuição vacinal, ou seja, que a gente garanta que todas as pessoas possam receber em todos os lugares do mundo, ter acesso à vacina. E como você diz, uma coisa é o negacionismo, que é algo horrível, que não deve existir, porque as vacinas são seguras. Hoje saiu até um artigo em relação às grávidas que tinham, né, colocaram muito medo de que se tomassem, e está mais do que comprovado, um estudo que saiu ontem, que essas grávidas que tomam vacina estão protegidas e as que não tomam não estão protegidas, e assim é com a população em geral. Esses países que inicialmente apareceram essa variante, a Omicron, Thalita, são países que alguns não têm nem 3% de vacinação, outros não chegam a 10, 20% de vacinação, e isso faz com que circule. Nesse momento, com uma variante que a gente vai falar já já, a gente consegue, aparentemente, precisamos saber mais, estudar mais, esperar aí 1, 2, 3 semanas para ter algumas respostas que a gente está esperando, mas que parece não cursar com uma doença mais grave, né? Mas imagine que do mesmo jeito que surge essa, poderão surgir outras que tenham muito escape à vacina, coisa que a gente ainda não sabe. Enfim, então a vacinação é fundamental e questões como a China fez agora é fundamental. Os países precisam se juntar e fazer com que todos tenham acesso à vacinação, às vacinas. Assim, o quanto ela pode afetar realmente a nossa saúde, se as vacinas que a gente tem até hoje nos defendem em relação a essa nova variante, o que se sabe até então? Olha, Thalita, o que a gente já tem de certo até aqui, que ela é uma das que não, a que tem mais mutações das várias variantes que apareceram até aqui, a que tem mais mutações, tem mais de 50 mutações, boa parte delas na spike, na proteína S. E qual é a questão da spike? Porque é exatamente a partir dessa proteína que várias das plataformas vacinais se organizaram, ou seja, produziram a sua resposta, né? Tirando a Coronavac, que tem o vírus inativado, ou seja, o vírus inteiro, e que aí tem outras informações também para o nosso sistema epidemiológico, as outras, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, todas essas elas trabalharam com essa proteína. A gente não sabe ainda, não quer dizer que exista um escape, mas a gente precisa olhar para isso e todos esses fabricantes de vacina, eles precisam fazer e estão fazendo. Nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente vai saber
se existe uma resposta maior ou menor, aquela coisa de eficácia, efetividade que a gente já conversou bastante aqui, né, da vacina. Não temos ainda essa informação. O que é que a gente vê? Que algumas dessas mutações, elas já são muito conhecidas nossas, e são mutações que apareceram em outras, como a Delta e como a Gama. Ela junta algumas. E ela tem uma outra coisa, Thalita, que são deleções, né, que são pedacinhos que não tem, assim, né? Então, ela é, por isso que ela é chamada uma variante de preocupação. Agora, ter tudo isso, a gente não sabe exatamente ainda o que significa. Se ela é mais transmissível, o que aparentemente é, porque tem algumas coisas que já apareceram em outras, se ela tem escape das vacinas e assim do nosso sistema imunológico, e com isso a gente vai ter mais reinfecções ou não, também ainda não sabemos tudo isso, estamos vendo, mas a gente já viu que ela aparentemente é muito transmissível, porque nos lugares em que ela está circulando, ela tem sido predominante, então ela tem mais de 78%, o que significa que ela está ganhando a batalha, porque as variantes, elas meio que fazem uma batalha uma com as outras, né? Como a Delta e a Gama, elas têm uma tendência a ter um adoecimento um pouco mais grave naquele percentual que se espera, o que a gente tem visto até aqui, veja, são informações preliminares, mas são evidências já, que a gente não parece que ela é responsável por doença mais grave. Ao contrário, ela tem demonstrado um tipo de adoecimento um pouco mais leve, mas com uma grande potência de transmissão. A questão é, se transmite muito e se reinfecta, do mesmo jeito que a gente produz uma variante que tem uma doença, vamos dizer, mais tranquila, a gente também pode ter o contrário. Então, tem coisas a saber ainda. Eu tenho dito assim, Thalita, é motivo de preocupação? Sim. É para a gente se cuidar bastante? Sim. Continua. É motivo de pânico? Não. Calma, vamos olhar a ciência, vamos esperar o que está sendo colocado. Esses 2 pacientes que estão sendo vistos, um acho que está, a gente chama isso de vigilância genômica, está sendo feito no Adolfo Lutz, aqui em São Paulo, e o outro na Fiocruz, no Rio. É muito provável, já que a gente tem quase 80% de circulação da Ômicron na África do Sul, que seja Ômicron sim, mas a gente não sabe ainda, né? Sim. Aliás, em relação a ser da África do Sul, eu li algumas críticas, inclusive em relação a fechar aeroportos, né? Fechar os voos para a África, porque pode ser que a variante ela não tenha surgido na África, ela foi sim identificada ali na África. Então, assim, talvez nem faça sentido você fechar somente com a África e não fechar, por exemplo, os voos da Alemanha, porque a Alemanha tem uma grande circulação de variantes, está com muitos casos, né, explodindo, e não se fechou fronteira com a Alemanha. Então, realmente há essa preocupação? Então, eu acho que a preocupação de fechar fronteiras em vários momentos, ela pode e deve existir quando você tem essa grande circulação. O que nos parece é que a Ômicron já está em muito mais lugares do que só lá. E com isso você isola mais ainda um país, né, um continente que tem mais dificuldades, né? Então, não adianta viver fechando fronteira, porque não é isso que vai resolver. O que vai resolver é uma distribuição de vacina em massa, contato, rastreio de positivos e os seus contactantes. E, claro, na hora que a gente tem, nesse momento, um país ou mais de um país que tem demonstrado uma grande circulação, até saber de algumas respostas, você pode segurar um pouco, Thalita, mas é muito importante entender que isso não é o jeito de fazer sozinho. Então, é meio do caminho, sabe? Se eu tivesse à frente de alguma coisa de gestão, eu acho que eu seguraria, sim, a entrada para entender o que é, quem está. Mas é muito provável que já esteja, e isso é insuficiente. E aí você também tem que ter bom senso, não dá para você isolar do mundo quem já está isolado do ponto de vista de desigualdade, né? Então, o que tem que ser feito é isso que está sendo colocado aqui, que a gente já colocou, ter cuidado nessa distribuição, garantir um plano mundial de vacinação para todos e não exatamente fechar a fronteira, porque não adianta fechar a fronteira com a África do Sul, né? Isso não faz muito sentido. Você acredita que até esse momento, de fato, não havia essa preocupação global? Porque a gente vê agora o G7 se reunindo por conta da Omicron, né? Então, assim, agora parece que soou um alerta de que, olha, se realmente não for global, não vai funcionar. Eu acho que sempre se soube disso, é isso que eu disse, para a gente não é surpresa, a gente esperava por isso, a gente esperava que isso acontecesse. Por que esperava? Porque essa desigualdade, essa discussão de se é pandemia, de se é sindemia, do grande aparecimento das desigualdades, né? Então é um tipo de pandemia, um adoecimento que não tem um tratamento. Não adianta você achar, eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu vou tomar 10 doses de vacina e não vai acontecer comigo. Não. Enquanto estiver circulando, você pode ter tomado vacina que não te proteja daqui a algum tempo.
Então, eu acho que já se sabia disso, mas parece que a questão do capital, né, Thalita, essa questão da importância da economia, do que vai à frente disso, termina vencendo. Eu acho que existiu também uma aposta em alguns momentos de que vai acabar. Né? O tempo todo a gente está vendo, a gente está no melhor momento, por exemplo, São Paulo está num dos, e o Brasil, mas São Paulo especialmente, em um dos melhores momentos epidemiológicos. Então as pessoas ficam achando que acabou. Gente, assim, são duas coisas, tem um amigo que diz uma coisa, outra coisa. Né? Então uma coisa há uma diminuição de cenário epidemiológico, a gente está no melhor momento até agora, um momento, mas se a gente não cuidar e se não fizer isso no mundo inteiro, isso vai voltar. A pandemia está longe de acabar, ela não acabou ainda. Karine, em relação a esse momento do Brasil, a gente vê, eu vi hoje que o Rio de Janeiro decidiu manter as festas do Réveillon ali em Copacabana, agora no final do ano. Já Salvador cancelou, parece, tanto o final do ano quanto o Carnaval, né? O Carnaval super famoso de Salvador, eles cancelaram. Como que você vê esse momento de fato? Peraí, vamos ver no que vai dar essa nova variante, ou vamos liberar porque o Brasil está num bom momento? Thalita, não é nem só por conta da nova variante. A nova variante é um tempero a mais para isso. Não é momento de Réveillon, nem de grandes aglomerações, grandes shows, de carnaval. Eu sou uma pernambucana, sabe que eu adoro carnaval, eu vou para o carnaval todo ano, mas não tem, todo ano antes da pandemia, né? Não temos condição nesse momento de fazer isso. Podemos, nesse momento, encontrar um pouco mais de gente, de uma forma controlada, dentro das nossas famílias, com os nossos amigos, em grupos menores, é possível. É um outro momento do que o ano passado agora. Mas grandes eventos assim eu sou contra. Eu acho que tem vários estados, inclusive, para realmente estudando para dar essa resposta, se vai ter comemoração de final de ano, se vai ter carnaval ano que vem, para a gente ficar ligado, então, nessas declarações. Karina, você citou 2 ou 3 semanas para a gente ter mais conhecimento em relação à Ômicron. O que precisa ser estudado nesse momento para que a gente saiba como lidar? Eu acho que a primeira questão é o escape da vacina, né? O escape imunológico. Se a gente vai ter uma resposta mantida das vacinas, ou seja, com aquelas suas eficácias, no caso da Pfizer de 90%, da AstraZeneca de 85%, né, da Coronavac de 60 e poucos, a depender da faixa etária. A outra coisa, porque se você tem, além das 2 doses de vacina, já a dose adicional, o booster, como chama, enfim, essa terceira dose, isso dá uma certa proteção, né, Thalita? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é isso. A outra coisa é a transmissibilidade dela. Ela tem um potencial infeccioso maior ou não? Ela vai se viabilizar rapidamente ou não? Em relação a outras também, é outra coisa que a gente precisa saber. Numa briga entre Ômicron e Delta, quem leva? Porque se de verdade a Ômicron, a gente ainda precisa ver isso, tem produzido doenças mais leves e ela tem um potencial transmissível maior, pode ter até uma condição de menos gravidade, ou seja, de se precisar menos, se ela ganhar da Delta e começar a ser a gente entra nesse espaço de endemia mais tranquilamente. Mas do mesmo jeito que apareceu essa, que está mais tranquila e prosa com a gente, vamos dizer assim, pode aparecer outra enquanto estiver circulando. Então, a grande questão é a gente sabe o que fazer. Por enquanto, temos que usar máscaras, boas máscaras, né? Usar muito bom senso. Estamos num lugar aberto com muita gente, tem que usar máscara. Estamos num lugar aberto com poucas pessoas, com grande distanciamento, eventualmente você pode até ficar sem máscara. Eu uso máscara para tudo. Está num lugar fechado, pode ser com distanciamento. Está fechado, não é para ficar, porque você tem os aerosóis, isso não se dissipa tão rapidamente e tal. E bom senso e entender que gestão pública faz uma diferença no enfrentamento. As pessoas parecem que não entendem que a política pública tem à frente algum gestor que pense de uma forma ou de outra. Então, é preciso a gente estar atento para isso também. Isso vai fazendo diferença do ponto de vista do enfrentamento da pandemia, né? Não é uma coisa clínica, individual só, é coletiva. Deixa eu recuperar, inclusive, Karine, uma pergunta que eu fiz ali no início sobre vacinação. O impacto da Omicron em países como da Europa e os Estados Unidos mesmo, pode ser mais severa por conta desse índice de vacinação que não é alto aqui no Brasil? Pode ser que o impacto não seja tão grande? Sim. A gente tem dito que a 4ª onda antes, né, esse aumento que vinha acontecendo, independente da Omicron, ainda pela Delta, a gente estava chamando de onda dos não vacinados, Thalita, porque
A maioria das pessoas que se infectaram e que agravaram, precisaram de hospital e de UTI, enfim, são os não vacinados, ou as pessoas mais velhas que não fizeram o reforço, né? Então, a grande questão é essa. O Brasil tem um passo à frente nisso. Qual é o passo à frente? Primeiro, que conseguiu estabilizar agora. Não temos um movimento negacionista tão importante. Estamos aí com mais de 60% de vacinação. E a gente teve uma diferença em relação à Delta e os outros países aqui. Acho que você lembra que a gente falava disso, né? Olha, pode dar um boom. E como aqui, diferente de Israel, por exemplo, que a gente tinha 0 casos, a Delta chegou com tudo, né? Aqui ela teve que disputar um pouquinho ali com a Gama, então a gente não teve, apesar de que hoje a gente tem quase 80%, tinha, né? Até então, até pouco, quase 80% de Delta circulando. Então, o impacto da vacina, sendo bem direta, é fundamental. A maioria das pessoas que tiveram e estão com a Ômicron nesses países, os vários, aí não é só a África do Sul, a maioria deles, 96%, são de não vacinados. Existem alguns casos de reinfecção. Tem casos de pessoas que tomaram 2 doses de Pfizer e foram diagnosticadas, e ao fazer vigilância genômica era Ômicron, mas com histórias muito leves, muito brandas de adoecimento, né? E a maioria é dos não vacinados. Então faz toda a diferença e o Brasil pode, nesse sentido, ter uma situação um pouco melhor, sim. Karina, acho que você já deve até ter comentado com a gente nessas últimas semanas que eu não estava por aqui, essa decisão do governo de São Paulo de retirar a máscara ao ar livre, né, a partir do meio agora de dezembro. E isso é um risco muito grande, né? Inclusive porque final de ano, a gente sabe nessas ruas de comércio ali em São Paulo, muita gente frequenta, e se todo mundo estiver sem máscara, isso é um risco altíssimo de realmente de mais contaminação. Eu acho que a gente tem que manter a obrigatoriedade de máscaras nos ambientes onde você tem pessoas, né, que circulam, pessoas diferentes, pessoas que você não vai controlar. Sempre que você tiver, mesmo um ambiente aberto, Thalita, mas que tiver aglomeração, ou seja, tiver muita gente, existe uma proximidade de menos de 1 metro entre as pessoas. Você imagina uma 25 de março. Você imagina um espaço, um jogo de futebol. Não dá, mesmo sendo aberto, para não ter máscara nesses locais, né? Ambiente fechado tem que usar máscara, independente de distanciamento. Eu posso estar eu aqui, você lá, se tiver fechado para estar de máscara. Então, são questões que não é a hora ainda da gente tirar. É diferente quando você tem um ambiente controlado, que você sabe quem vai entrar. Uma coisa que eu acho que seria muito importante, eu tenho defendido muito, é a questão do passaporte vacinal, Thalita, porque a gente tem que fazer o contrário, né? Quem tem que ficar em lockdown são os negacionistas, não quer tomar, não toma vacina. Não quer fazer, mas você vai ficar em casa, você não vai poder ir para um restaurante, você não vai poder ir para um jogo de futebol, você não vai poder, né, ir para um show, porque como é que faz, né? Você está exercendo o seu direito e prejudicando os outros. Não pode, eu posso beber à vontade na minha casa, mas eu não posso beber e pegar um carro e sair dirigindo por aí, né? Porque aí eu estou colocando em risco as outras pessoas. Eu acho que as máscaras, o passaporte vacinal e esse cuidado de bom senso, e aí a gente vai ter, a cada dia vai ter novidades sobre a Ômicron. Eu acredito que até daqui a 24, 48 horas vamos saber se essas pessoas que vieram testaram a vigilância genômica aponta para a Ômicron ou não, e se sim, e a gente acha que na verdade isso já está circulando por aqui, né? Até porque ela tem esse jeito mais brando, e se tem o jeito mais brando, a gente não teve boa testagem em nenhum momento no nosso país, infelizmente, nem boa testagem, nem bom rastreio. Sim. É muito possível que isso já esteja acontecendo por aqui também. Perfeito. Karina, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, só para comentar também um pouquinho uma outra notícia que a gente deu, que é em relação a essa questão da fome aqui em São Paulo, na capital paulista, né? As pessoas procurando, então, a UBS, sentindo fome, em busca, de repente, de algo para poder comer de fato. Uma situação tristíssima, de realmente de calamidade pública. E o que leva uma pessoa a tomar uma decisão como essa, né? A pessoa que está se sentindo fraca realmente, não tem qualquer perspectiva e acaba procurando uma unidade de saúde em busca de qualquer tipo de ajuda. Como que você vê uma situação dessa? Eu vejo com muita tristeza, Thalita, quem trabalha com o SUS, quem trabalha, né, com as políticas públicas, inclusive, a gente sabe que saúde não é uma coisa só. Quem está na minha área, quem é médico, infelizmente a gente tem tido vergonha de alguns dos nossos colegas ultimamente, né? Mas assim, a gente sabe que a saúde é um conjunto de marcadores sociais que a gente diz. Então as pessoas precisam ter comida, as pessoas precisam ter moradia, as pessoas precisam ter um lugar de higiene, precisam ter cultura, alegria, informação, né? E todas essas outras coisas.
Eu acho que a unidade básica de saúde é um lugar de acolhimento, sim. É um lugar, a gente trabalha bastante, por exemplo, com violência doméstica. Por que a violência doméstica acontece primeiro nas unidades de saúde? Não é que acontece primeiro, você vê, é um local privilegiado. Então, as unidades de saúde são, sim, um local privilegiado para a gente entender o que está acontecendo com as pessoas, com a vida das pessoas. Então, precisa ter uma ação de governo, de política pública para garantir alimentação para as pessoas, porque é uma tristeza saber que um país que já teve no lugar que a gente teve, né, Thalita? A gente saiu da fome e a gente sabe que não saiu à toa, não foi mágica. Existiram políticas públicas afirmativas para isso, existiram governos que estavam atentos, que queriam diminuir desigualdade e a gente chega num momento em que parece que isso não é uma prioridade, né, Thalita? Então, eu vejo com muita tristeza, como eu tenho visto com muita tristeza várias outras coisas, mas a gente vai sair desse momento, a gente vai sair desse lugar e a gente vai retomar, e não é assim com esperança só, é com luta e é colocando à frente dos nossos governantes aí, pessoas que de verdade se importem com a diminuição da desigualdade no nosso país. É isso que eu acho que as unidades têm que se apropriar e cuidar disso também, fazer articulação com a assistência social, sabe? Isso é o mesmo prefeito, né, Thalita? É o mesmo governador. As pessoas têm que dar conta disso. São os seus eleitores, são as pessoas que você garantiu que ia cuidar. Do mesmo jeito que tem que ter vacina, tem que ter comida, tem que ter educação, enfim, tem que ter tudo. Não quero ser clichê aqui, mas é muito importante, sim. Tem que ter política pública, né, Karina? Porque o texto, inclusive, do Portal UOL traz que muitas das pessoas são encaminhadas, às vezes, para a igreja para conseguir doação de cesta básica ou para organizações sociais que têm feito esse trabalho de distribuição de alimentos, mas mais que isso, é claro que isso ajuda demais, mas é preciso estabelecer política pública para ajudar essas pessoas que precisam nesse momento. Então, é isso que a gente quer ver acontecer. Exatamente, e não fazer pontuações eleitorais, né? A gente tem isso, não é favor para ninguém. Isso é um direito humano adquirido. Não, a gente tem aquela coisa que a gente fala de progressividade. O que a gente já adquiriu não pode voltar atrás, que é o que a gente tem visto, né? Então, é bem importante. Eu acho que as unidades de saúde, a área da saúde, tem sim que se preocupar com isso. Tem espaços, né, Thalita? Quando eu já fui gestora aí na gestão da ADAD, a gente tem espaços que são hotéis, lugares que a gente tem para moradia, lugar que, inclusive, as pessoas podem levar o animal que tem a possibilidade de alimentação. Então, a saúde tem que estar atenta, não pode dizer assim, aqui por engano, não é aqui. Faz parte do nosso papel, sim, enquanto profissionais de saúde, cuidar também da fome das pessoas, para que a gente garanta a saúde das gestantes. Você estava falando da gestante, de todas as pessoas que estão por aí.